Seja bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Eu sempre soube que a estrada de volta é mais pesada que a de ida. Quando a gente vai embora, carrega esperança. Quando volta, carrega tudo aquilo que não mudou. E o que não muda na roça, não muda nunca. Os mesmos cupins nos mourões, a mesma poeira vermelha engolindo o horizonte, o mesmo silêncio que não é paz, é só ausência de gente. Saí da fazenda 18 dias antes, logo depois do inventário. Tinha documentos para assinar em Goiânia, coisas que Marcelo deixou pela metade, como quase tudo na vida dele. Deus me perdoe por falar assim do morto, mas é a verdade. Meu marido era homem de começo, não de conclusão. Começava a cerca e não terminava. Começava o chiqueiro de alvenaria e desistia no meio. Começava a me amar e foi embora antes de terminar também. 3 anos. 3 anos desde que enterrei Marcelo no cemitério de São Domingos do Araguaia, num agosto que ardeu como brasa, e ainda carrego esse nó no peito que não afrouxa. Não é saudade, não. É algo mais feio que saudade. É raiva misturada com falta. É querer brigar com alguém que não está mais aqui para receber a briga. A psicóloga do CRAS de Marabá disse que isso era luto complicado. Eu disse que era vida simples. A gente não entrou em acordo. Então, quando o carro da minha sobrinha Daisy me deixou no portão da fazenda naquela tarde de outubro, com o sol já baixo e a luz quase laranja esparramada pelo pasto seco, eu respirei fundo e disse para mim mesma o que sempre digo. Vai, Helena, um dia de cada vez. O portão estava como deixei. A corrente enferrujada, o cadeado que range antes de abrir, o mourão torto que Marcelo nunca endireitou. Eu empurrei, cruzei, fechei. Senti o cheiro da fazenda me receber. Terra quente, esterco seco, capim amargoso. E aquilo me trouxe de volta de um jeito que nenhuma psicóloga consegue explicar. A fazenda não me abraça, mas me reconhece. Há uma diferença. Larguei a mala na varanda e fui direto verificar os animais. Tinha pedido ao seu Dito, vizinho do lote ao lado, que passasse uma vez por dia dar água e ração às galinhas e ver se as 2 vacas que ainda me restam estavam no pasto. Ele tinha feito, porque seu Dito é homem de palavra. Coisa rara. As galinhas estavam vivas, as vacas pastando no fundo, a bomba d'água funcionando. Tudo em ordem. Mas alguma coisa estava diferente. Demorei para perceber o quê. Fiz café, varri a cozinha, abri as janelas que ficaram fechadas quase 3 semanas. Assisti ao sol se pôr da varanda, sentada na cadeira de palha que tem o assento afundado do lado direito, o lado de Marcelo. Nunca consertei porque não tenho coragem de sentar naquele lado. Talvez seja isso o luto complicado. Foi quando o vento virou e trouxe aquele cheiro. Fumaça. Não era fumaça de queimada, não. Era fumaça de lenha, madeira verde, o tipo que faz quando alguém cozinha num fogão antigo. Venho da lenha, conheço bem esse cheiro. E ele não vinha do mato, não vinha da direção das fazendas vizinhas. Vinha de dentro da minha própria propriedade. Levantei devagar. Não com medo, ainda não. Com curiosidade, que às vezes é pior, porque a curiosidade te faz caminhar quando deveria ficar parada. Eu tenho um pedaço de terra nos fundos que nunca usei muito. Uns 4 alqueires de mata fechada que Marcelo comprou de um tal Severino Belo anos atrás, dizendo que ia desmatar e plantar capim. Nunca desmatou. A mata ficou lá crescendo do jeito que mata gosta, sem pedir licença, engolindo tudo. Tem uma trilha estreita que corta por dentro e no fim dela, quase escondida pelos pés de buriti e pelo mato alto, existe uma casinha. Eu sabia que existia porque Marcelo me falou uma vez, de passagem, que tinha uma construção velha lá dentro, mas que estava desocupada havia anos. Nunca fui ver, nunca senti necessidade. Peguei a lanterna de pilha que fica atrás da porta da cozinha e fui. A trilha estava mais fechada do que eu imaginava.
Tive que abaixar a cabeça em vários pontos, afastar galhos com o braço, pisar com cuidado nas raízes que saem do chão como dedos tortos. Os pés de sapato de borracha fizeram barulho na folhagem molhada. Tinha chovido 2 dias antes, segundo seu dito, e os grilos pararam um momento quando passei, como se me avaliassem, e depois retomaram o barulho. Vi a luz antes de chegar. Não era luz elétrica. Era luz amarela, trêmula, de vela ou lamparina. Saía por uma fresta de janela que devia ter a madeira apodrecida, porque aquela luz escapava por todos os lados, fina como fio. Parei. O coração deu uma martelada só. Aquela sensação de estar diante de algo que muda tudo. Não sabia ainda o que, mas sabia que ia mudar. A casa era menor do que eu esperava. Paredes de adobe, telhado de barro partido em vários pontos, varanda minúscula com 2 degraus de madeira apodrecida. A porta estava entreaberta. Da fresta saía fumaça. Aquela fumaça de lenha que eu tinha sentido da varanda da minha casa, viajando por quase meio quilômetro de vento. Chamei. Tem alguém? Silêncio primeiro. Depois um ruído, um arrastar de cadeira, um passo cansado, o tipo de passo que carrega muitos anos na sola. A porta abriu. Ela era velha. Muito velha. Não sei dizer quantos anos, 70, 80, talvez mais. Pequena, curvada, com um xale preto nos ombros, mesmo com o calor que ainda restava naquela hora. O rosto dela era um mapa de rugas, mas os olhos eram jovens, escuros, espertos como o olho de Bacurau. Ficou me olhando. Eu fiquei olhando ela. Foi ela que falou primeiro, com uma voz rouca que parecia não ser usada há muito tempo. Achei que você não voltava mais. Não era acusação, não era alívio. Era só a constatação de alguém que já esperou demais por muita coisa e aprendeu a não se surpreender com nada. Engoli em seco. A senhora mora aqui? Ela assentiu, como se fosse a pergunta mais óbvia do mundo. Desde antes de você nascer, entrei. Não sei bem por que entrei. Impulso, talvez. Ou talvez porque existe um tipo de pessoas que o mundo inteiro abandona. E quando você encontra uma dessas, alguma coisa dentro de você reconhece. Não sei explicar melhor do que isso. A casa por dentro era escura, úmida, com cheiro de mofo e fumaça misturados. Tinha uma mesa, 2 cadeiras, um colchão fino no chão, coberto por uma manta surrada. No fogão de barro aceso, havia uma panela pequena com algo que devia ser caldo de osso. Era tudo. Era absolutamente tudo que aquela mulher tinha no mundo. Sentei na cadeira que ela me ofereceu. Ela sentou na outra. Nos olhamos por um momento que pareceu longo. Como a senhora se chama? Perguntei. Zira, disse ela. Dona Zira Conceição Belo. O sobrenome me parou. Belo. Severino Belo. O nome do homem que vendeu aquela terra para Marcelo. Senti o fio se conectar, mas ainda não entendi o desenho que formava. E a senhora está aqui há quanto tempo sozinha? Ela olhou para o teto como se fosse contar as rachaduras. Faz 2 anos que o último foi embora, disse. Mas faz muito mais tempo que estou sozinha de verdade. Havia algo nessa frase que doía. Doía porque eu conhecia aquela dor. Não da velhice, mas da ausência. A solidão de quem ainda está no mundo, mas já não é visto por ele. Fiquei olhando aquela mulher, aquela casa, aquele caldo de osso que era toda a sua janta. E senti, não como pensamento, mas como coisa física, no meio do peito, que não podia simplesmente voltar para minha casa e fingir que não tinha visto. Algumas coisas a gente não consegue desver. A senhora vai jantar sozinha? Ela me olhou com aqueles olhos de Bacurau, avaliando se eu era real ou visão. Como janto toda noite. Levantei. Hoje não. Fui buscar o que tinha em casa. Feijão que sobrara da viagem, arroz, uma lata de sardinha, 2 ovos. Voltei pela trilha no escuro, com a lanterna na mão, sentindo o coração mais leve do que tinha estado em 3 anos.
Não sabia ainda o que aquela noite ia me custar. Não sabia do leilão, não sabia do filho, não sabia do segredo enterrado dentro daquela casa velha. Não sabia que Dona Azira, com seus olhos de bacurau e seu caldo de osso, estava no centro de uma história que o tempo havia escondido debaixo do mato, e que alguém muito ganancioso estava prestes a desenterrar. Não sabia de nada ainda. Só sabia que tinha encontrado alguém mais sozinha do que eu, e que pela primeira vez em muito tempo isso me deu uma razão para acordar no dia seguinte. Voltei pela trilha 3 vezes naquela semana. Na primeira vez levei comida. Na segunda, levei um cobertor, porque o frio da madrugada no cerrado não avisa. Ele chega de mansinho e pega quem está desprevenido, especialmente quem dorme no chão com uma manta surrada. Na terceira vez, não levei nada. Fui só para sentar, para ouvir. Dona Azira não era de muita conversa. Esse tipo de silêncio a gente aprende a respeitar na roça. Gente que viveu muito fala pouco, porque já disse tudo o que tinha a dizer e descobriu que o mundo não escutou de qualquer jeito. Mas quando ela falava, cada palavra tinha peso de coisa guardada por muito tempo. Nada era à toa. Nada era enfeite. Na terceira noite, enquanto eu servia o arroz com frango que tinha feito em casa e levado numa panelinha embrulhada em pano de prato para não esfriar no caminho, ela me perguntou sem me olhar: "Por que você volta?" Fiquei um tempo sem responder. Não porque não soubesse, soube na hora, mas porque a resposta me envergonhava um pouco. A verdade é que eu voltava porque a casa dela era menos silenciosa que a minha. Voltava porque a solidão da Dona Azira me fazia esquecer por algumas horas da minha própria. É um tipo feio de egoísmo esse, mas é honesto. "Porque a senhora me faz companhia", disse por fim. Ela levantou os olhos do prato, me olhou por um instante, aqueles olhos escuros e fundos, avaliando se eu estava mentindo. Decidiu que não estava e voltou a comer. "Tá bom então", disse ela. E foi o suficiente. Fui descobrindo a história aos pedaços, do jeito que se descobre qualquer coisa importante na vida, não de uma vez, não com explicação ordenada, mas em fragmentos que vão se encaixando devagar, como cacos de louça quebrada que você vai encontrando no fundo de uma gaveta esquecida. O pai de Dona Azira tinha sido Severino Belo. Sim, o mesmo Severino que vendera o terreno a Marcelo. Mas o que Marcelo não sabia, ou sabia e não me contou, é que a venda tinha sido feita às pressas, num momento de doença e desespero do velho Severino, e que a casa nos fundos, com um pedaço de terra ao redor dela, nunca havia entrado na escritura. Ficou num vazio jurídico, dessas coisas que acontecem no interior quando as pessoas acham que palavra de homem vale mais que papel assinado. Azira morou na casa da frente com o pai, enquanto ele viveu. Quando ele morreu e a terra passou para Marcelo, e depois, pelo inventário para mim, ela simplesmente não tinha para onde ir. Então, ficou. No silêncio, no mato, sem fazer barulho, sem pedir nada, sobrevivendo do que a terra dava e do pouco que recebia de uma aposentadoria rural que mal cobria o sal e o querosene. "A senhora não avisou ninguém que estava aqui?" Perguntei numa noite, tentando entender. "Avisei quem?" Ela respondeu com uma simplicidade que machucou. Era uma boa pergunta, não havia ninguém para avisar. O marido tinha morrido antes do pai. Os filhos, ela teve 2 biológicos, tinham ido para o sul ainda jovens e sumido no tamanho do mundo. E então havia Cláudio. O nome de Cláudio apareceu primeiro como sombra, antes de aparecer como pessoa. Ela não o chamava de filho, não o chamava pelo nome logo de início. Dizia aquele ou o que aparece às vezes com uma expressão no rosto que eu não conseguia decifrar bem. Não era ódio, não era amor. Era aquela resignação de quem já desistiu de entender uma coisa e aprendeu a simplesmente conviver com ela. Ele era adotivo, me disse uma tarde, enquanto descascávamos mandioca juntas na varanda minúscula. Peguei ele novo quando a mãe dele morreu de parto.
Criei como meu. Fez uma pausa, jogou a casca no balde. Mas filho que a gente cria e filho que sai do corpo é diferente. Não devia ser, mas é. Mas não perguntei mais. Entendi que havia uma ferida ali e que não era hora de cutucar. O que me preocupou de verdade foi outra coisa. Numa manhã de terça-feira, fui até a cidade, São Domingos do Araguaia, resolver uma questão de ração na cooperativa. Enquanto esperava na fila, ouvi 2 homens conversando sobre um leilão de propriedade rural marcado para o fim do mês. Não prestei atenção no começo. Leilões rurais são comuns no interior, terra que passa de mão em mão por dívida ou abandono. Mas então um deles mencionou o nome. Aquela área nos fundos do sítio da viúva, sabe? Aquele pedaço de mata que tem uma casinha velha. Tá registrado como terra abandonada faz anos. O cartório abriu processo de uso capião por abandono. E se ninguém se manifestar até dia 30, vai a leilão. O sangue esfriou nas minhas veias. Saí da fila sem pegar a ração. Fui direto pro carro. Sentei, fiquei olhando o para-brisa por um tempão, sem conseguir organizar o pensamento. Aquela casinha. Dona Azira, o leilão. Dia 30, e estávamos no dia 18. 12 dias. Voltei correndo para a fazenda, atravessei a trilha mais rápido do que nunca, cheguei na casa de Dona Azira com o peito queimando de corrida e de susto. Ela estava sentada na varanda, descansando, os pés descalços no degrau podre, olhando o mato como quem contempla uma vida inteira. Me viu chegar apressada e não se mexeu. Só esperou. Dona Azira, disse eu, tentando não tremer a voz. A senhora sabe de um processo de leilão dessa terra? Ela ficou quieta por um tempo, que pareceu longo demais. Sei, só isso. Sei, com a tranquilidade de quem já carregou aquele peso há muito tempo e simplesmente não tem mais como ficar surpreso com ele. E a senhora não me disse nada? Você não perguntou. Engoli a resposta porque ela estava certa. Sentei no degrau ao lado dela, com os joelhos doendo da corrida, e ficamos as duas olhando o mato por um momento. Tem jeito de parar isso? Perguntei. Ela demorou. Olhou as mãos, aquelas mãos velhas e calejadas que tinham trabalho anos dentro delas. Depois disse, com uma calma que eu não esperava. Tem, mas é complicado. Me conta. Foi aí que ela se levantou, entrou na casa e eu a segui sem ser convidada. Ela foi até o canto mais escuro do quarto, onde havia um baú de madeira escura coberto por um pano encardido. Afastou o pano devagar, com o cuidado de quem manuseia coisa frágil. Levantou a tampa. Dentro havia roupas velhas, um terço partido, uma fotografia desbotada. E no fundo, embaixo de tudo, uma caixa de metal enferrujada, do tipo que antigamente guardava biscoito. Ela tirou a caixa e me estendeu. Dentro tem uns papéis, disse ela. Meu pai guardou lá faz muitos anos. Eu nunca abri porque não sei ler, mas ele disse que se algum dia a terra fosse ameaçada, eu devia mostrar esses papéis para alguém de confiança. Segurei a caixa. Estava surpreendentemente pesada para seu tamanho. O trinco estava enferrujado, mas cedeu quando forcei com a ponta da chave do carro. Abri. Havia documentos dobrados, amarelados, com aquela letra cursiva antiga que os mais velhos usavam. Havia também um envelope lacrado com cera vermelha, do tipo que cartórios usavam décadas atrás. E havia uma folha mais recente, datilografada, com o timbre de uma empresa de mineração que eu não conhecia, mas cujo nome, Mineração Vale do Parauapebas S.A. Eu já tinha ouvido pronunciado em algum contexto que não conseguia precisar. Li devagar, relendo os trechos que não entendia de primeira. Quanto mais eu lia, mais o silêncio ao meu redor ficava denso. Aquele terreno, aqueles 4 alqueires de mata fechada nos fundos da minha propriedade, com a casinha de adobe no meio, estava registrado como área de interesse para compensação ambiental por uma mineradora que tinha operado na região nos anos 90.
Havia um termo de compromisso assinado pelo velho Severino, estabelecendo que, caso a propriedade permanecesse em posse contínua da família por 30 anos, a contar da data do documento, os herdeiros teriam direito a uma compensação financeira significativa pelo passivo ambiental gerado na época. A data do documento era setembro de 1994. Setembro de 2024. O prazo tinha passado fazia exatamente 32 dias. Mas havia uma cláusula, uma única cláusula que complicava tudo. A posse contínua seria reconhecida somente mediante a apresentação de documentação que comprovasse ocupação ininterrupta do imóvel até a data de vencimento, com registro em cartório até 60 dias após o prazo estabelecido. 60 dias após setembro de 2024, novembro de 2024, estávamos em outubro. Tinham sobrado 12 dias. Levantei os olhos de cima dos papéis e olhei para Dona Azira. Ela me olhava de volta com aqueles olhos de bacurau, e pela primeira vez desde que a conheci, eu vi algo além da resignação. Vi medo. Um medo velho, contido, do tipo que se guarda por muito tempo porque não há para quem entregar. A senhora sabe o que está escrito aqui? Perguntei baixinho. Não sei ler, ela repetiu, mas sei que vale muito. Meu pai me disse isso. Disse que tinha valor para a família. Disse para guardar bem. Fechei a caixa devagar. Apoiei ela no colo. Olhei o teto rachado, o fogão de barro, o colchão no chão. Aquela mulher estava sentada em cima de uma herança que não sabia ler. E havia 12 dias para provar que ela existia. E foi exatamente nesse momento que ouvi o barulho na trilha. Passos, pesados, rápidos, com aquela pisada de quem não está tentando ser discreto porque não precisa, ou porque acha que o lugar já é seu. Dona Azira fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia algo na expressão dela que eu ainda não tinha visto. Resignação misturada com terror. É ele, disse ela, num sussurro que mal saiu da garganta. Eu não precisei perguntar quem. Apertei a caixa de metal contra o peito e não soltei. Ele entrou sem bater. Esse foi o primeiro sinal. Gente que bate na porta ainda respeita alguma coisa. Gente que entra sem bater já chegou com a decisão tomada, e a porta é só um detalhe no caminho. Cláudio tinha uns 50 anos, talvez menos, mas o tipo de vida que ele levou tinha cobrado o preço na face. Pele curtida demais, olho cansado, aquela magreza seca de quem come quando lembra. Usava camisa xadrez com o botão do meio faltando, calça jeans desbotada, botina com a sola começando a descolar de um lado. Não era pobreza, era descuido. Tem diferença. Ele me viu antes de ver a caixa. Parou no meio da sala, olhando de mim para Dona Azira e de volta para mim, com uma expressão que tentava ser surpresa, mas era calculismo mal disfarçado. Os olhos dele eram claros, de um castanho ralo que parecia desbotado, e havia neles uma mobilidade inquieta. Nunca ficavam parados num lugar por tempo demais, como se estivessem sempre medindo saídas. Quem é você? Perguntou sem educação de cumprimento. Sou a Helena, disse eu devagar, sem tirar os olhos dele. Dono da propriedade aqui do lado. Ah, ele assentiu com a cabeça num gesto que não era concordância, era a avaliação. A viúva chamou minha condição antes do meu nome. Registrei isso. Dona Azira não tinha se levantado. Ficou na cadeira com as mãos no colo, olhando para o chão, e aquela postura me disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Era a postura de quem aprendeu que ficar pequena é a melhor defesa quando esse homem entra num cômodo. Cláudio, ela disse com a voz plana, não avisou que vinha. Não preciso avisar. Ele disse isso com uma leveza que era crueldade. É minha casa. Não é sua casa, eu disse. Ele me olhou, rápido, afiado.
Aquele tipo de olhar que quer intimidar antes de qualquer argumento. Com todo respeito, senhora, isso não é assunto seu. É, disse eu. Porque o terreno em volta dessa casa é meu, e a senhora que mora aqui está sob minha responsabilidade enquanto eu estiver presente. Não era verdade legal nenhuma daquilo, mas verdade legal e verdade dita com firmeza às vezes produzem o mesmo efeito numa sala pequena. Ele me estudou por um momento, depois sorriu, e o sorriso foi pior que o olhar. Tá bem, disse ele, relaxando os ombros num gesto que fingia desistência. Vim só dar uma visitinha na mãe. É crime isso? Ficou. Sentou na cadeira que eu tinha desocupado quando me levantei ao ouvi-lo chegar e passou a falar com Dona Azira num tom que eu só conseguia descrever como falso carinho. Aquele jeito de quem nunca foi afetuoso, mas aprendeu a imitar a voz de quem é quando precisa de alguma coisa. Perguntou se ela estava bem, se estava comendo, se não estava passando falta de nada. Cada pergunta soava como inventário, não como preocupação. Eu fiquei de pé, encostada na parede ao lado da porta, com a caixa de metal atrás das minhas costas, apoiada no vão entre minha coluna e a parede. Não sentei. Não ia sentar. Não ia deixar ele esquecer que eu estava ali. A caixa. Eu precisava tirar aquela caixa dali antes que ele a visse. Mas se eu saísse agora, deixava Dona Azira sozinha com ele. E algo no jeito que ela tinha ficado pequena na cadeira me dizia que eu não devia fazer isso. Fiquei. Cláudio ficou 40 minutos. Nesse tempo, percorreu a casa com os olhos mais do que com os pés. Olhando cantos, olhando o baú, olhando o fogão, contabilizando o lugar como se já estivesse mentalmente redistribuindo os cômodos. Perguntou de passagem, como se fosse conversa. Mãe, o senhor não deixou nada aqui? Documento, papel, essas coisas? Dona Azira levantou os olhos para ele. Que documento? Sei lá. O velho era de guardar papel, cartório, escritura, essas coisas. Não tem nada não. Ela disse. Ele a olhou por um segundo a mais do que o necessário. Depois assentiu devagar. Tá bom. Quando foi embora, não se despediu de mim. Saiu pela porta que tinha entrado sem bater e os passos dele foram sumindo pela trilha com aquela pisada pesada e deliberada. Fiquei escutando até o silêncio engolir o último eco dos seus passos. Então, tirei a caixa de trás das costas e olhei para Dona Azira. Ela estava com os olhos fechados, as mãos cruzadas no colo tremiam levemente. Não era frio. Dona Azira, ela abriu os olhos. Essa caixa não pode ficar aqui, disse eu. Ela assentiu, lenta. Já sabia. Dormi mal naquela noite. Fiquei na cama ouvindo o som dos grilos lá fora e o vento batendo na janela do quarto e minha cabeça não parava. Ficava repassando os documentos, os números, as datas. Ficava repassando o olhar de Cláudio, varrendo os cantos da casa. Ficava repassando a postura de Dona Azira quando ele entrou. Aquele encolhimento silencioso que nenhuma mulher aprende por acaso. De manhã cedo, antes do sol esquentar, peguei a caixa, que tinha passado a noite debaixo do meu colchão, e fui até a cidade. Conhecia o Dr. Raimundo Freitas há anos. Ele tinha feito o inventário de Marcelo, cobrado honesto, tratado com respeito. Era o tipo de advogado que ainda existe no interior, não rico, não famoso, mas sério. Tinha um escritório pequeno na Rua da Matriz, com 2 arquivadores de aço, uma secretária que era a própria esposa e uma planta de plástico em cima da mesa que estava lá, desde antes de eu ter memória de entrar naquele escritório. Expliquei tudo. Ele ouviu sem me interromper, o que é qualidade rara. Examinou os documentos com calma, usando um óculos de leitura que buscou na gaveta e passou uns 20 minutos em silêncio, folheando folha por folha. Quando terminou, tirou o óculos e colocou na mesa. Helena, disse ele, isso aqui é sério. Eu sei que é sério. Não, eu digo sério no bom e no mau sentido. Ele entrelaçou os dedos em cima da mesa.
A compensação prevista nesse termo, se a posse contínua for comprovada dentro do prazo que ainda resta, pode chegar a um valor considerável. Estamos falando de passivo ambiental de mineração. Isso tem um cálculo específico e, dependendo da área impactada na época, pode ser uma cifra alta. Alta quanto? Perguntei, com a voz mais calma do que eu me sentia. Ele hesitou. Não me comprometo com números sem análise técnica, mas alta o suficiente para alguém com más intenções querer muito que esse prazo não seja cumprido. O estômago virou. E o leilão? O leilão é o problema imediato. Ele pegou um bloco e começou a anotar. Se o terreno for a leilão por abandono, o comprador adquire a posse e qualquer direito sobre a compensação vai junto. O processo pode ser suspenso mediante a apresentação de documentação que comprove posse contínua, que é exatamente o que você tem aqui. Mas precisa ser feito com urgência. Temos 11 dias. Consigo fazer em 11 dias? Ele me olhou por cima do bloco. Vou tentar. Mas, Helena, preciso te perguntar uma coisa direta. Pode. Existe alguma pessoa que pode querer atrapalhar esse processo? Fiz uma pausa. O rosto de Cláudio passou pela minha cabeça com aqueles olhos claros e inquietos, varrendo os cantos da casa velha. Existe, disse eu. Ele assentiu, como se a resposta não o surpreendesse. Então cuida desses documentos como se fossem ouro, porque para algumas pessoas eles valem mais que isso. Saí do escritório com o sol já alto e o calor batendo no asfalto da Rua da Matriz em ondas que tremiam no ar. Fiquei parada na calçada por um momento, com a bolsa apertada contra o corpo, sentindo o peso daquela caixa de metal, mesmo não estando mais com ela nas mãos, porque o Dr. Raimundo ficou com os documentos para análise, guardados no seu arquivador de aço com cadeado. Pensei em Dona Azira na casinha de adobe, sozinha, com aquele colchão no chão e o fogão de barro. Pensei em Cláudio e nos olhos dele varrendo os cantos. Pensei nos 11 dias e pensei, pela primeira vez com clareza, que tinha entrado numa história que era maior do que eu, que tinha pegado uma caixa de metal enferrujada e, sem querer, tinha pegado junto tudo que estava dentro dela. A esperança de uma velha, a ganância de um homem e uma corrida contra o tempo que não ia me deixar dormir tranquila até terminar. Mas aqui está a coisa estranha sobre ser viúva por 3 anos no meio do cerrado. Depois de um tempo, a gente para de ter medo do que pode perder, porque já perdeu o que mais importava. E quando você não tem mais nada a perder da mesma forma que perdeu antes, alguma coisa em você fica diferente. Mais quieta por fora, mais firme por dentro. Entrei no carro. Tinha 11 dias e uma idosa para proteger. Era o suficiente para começar. Os dias que se seguiram foram os mais cheios que eu tinha vivido em 3 anos. Não cheios de alegria, cheios de movimento, de propósito, daquele tipo de cansaço que você deita na cama à noite e sente nos ossos, mas não reclama porque foi cansaço de algo que valeu. Faz tempo que eu não conhecia esse tipo. Desde que Marcelo morreu, o meu cansaço era o outro. O cansaço vazio, o de quem gasta energia só para continuar existindo sem saber muito bem por quê. Agora, eu sabia por quê. Comecei pelo mais urgente. Falei com seu dito, que além de vizinho, era homem que conhecia todo mundo num raio de 50 quilômetros. E no interior, conhecer todo mundo é um recurso tão valioso quanto terra boa ou água limpa. Expliquei a situação sem entrar em detalhes sobre os documentos. Disse apenas que havia uma senhora morando numa área que podia ir a leilão por engano burocrático e que precisava de testemunho de quem soubesse que ela estava ali há anos. Seu dito coçou a cabeça embaixo do chapéu de palha. A Azira. Sei quem é. O pai dela era o Severino. A senhora conhece ela? Perguntei surpresa. De vista, ele disse. Todo mundo que é de antes conhece. Ela ficou lá depois que a terra passou de mão. Eu achei que era coisa combinada com seu Marcelo, que tinha deixado ela ficar. Nunca mexi nisso.
O senhor toparia dar um depoimento escrito dizendo que sabe que ela mora lá há anos? Ele não demorou. Topo. Pode marcar com o doutor. Primeira testemunha garantida. Falei também com a dona Teresa da Venda, que fica a 6 quilômetros da fazenda na estrada de chão. Dona Teresa tem uns 70 anos, memória de elefante e língua que não para. Mas quando precisa falar o que sabe com precisão, fala. Ela lembrava de Azira comprando querosene e sal na venda dela de tempos em tempos, sempre a pé, sempre sozinha, sempre com aquele chale preto nos ombros, mesmo no calor. Coitada, disse Dona Teresa, balançando a cabeça. Eu sempre me perguntei como ela vivia lá no fundo do mato assim, mas ela nunca pediu nada, nunca reclamou. Gente orgulhosa é assim, né? Sofre calada. Segunda testemunha. O doutor Raimundo foi construindo o dossiê com o que eu trazia. Cada tarde, eu aparecia no escritório dele com alguma coisa nova. Um nome, uma data lembrada, um detalhe que ajudava a montar a linha do tempo da ocupação contínua de Dona Azira naquele terreno. Ele ia anotando, cruzando com os documentos, elaborando o pedido de suspensão do leilão. Enquanto isso, eu ia até Dona Azira todo dia. Levava comida, levava remédio, descobri que ela tinha pressão alta não tratada havia anos. Comprei o medicamento em São Domingos do Araguaia com meu próprio dinheiro sem pensar duas vezes. Levei também um colchão de solteiro que estava no quarto de hóspedes da fazenda, nunca usado, embrulhado em plástico. Carregamos as duas pela trilha, rindo com aquela situação absurda de duas mulheres mais velhas arrastando o colchão pelo mato às 3 da tarde. E foi a primeira vez que eu ouvi Dona Azira rir de verdade. Um riso baixo, quase surpreso, como se tivesse esquecido como se fazia. Ela foi se abrindo aos poucos, do jeito que as pessoas tímidas se abrem, não com confissão direta, mas com detalhes que vão se somando. Me contou do pai, das histórias que ele contava sobre o tempo em que a terra era farta e a família numerosa. Me contou dos filhos que foram embora e nunca voltaram, sem amargura aparente, com aquela aceitação que às vezes é resignação e às vezes é sabedoria, e às vezes é as duas coisas juntas. Sobre Cláudio, ela falava pouco, mas o pouco que falava era suficiente. Ele descobriu que tem valor aqui, disse ela numa tarde, sem preâmbulo, enquanto descascávamos laranja na varanda. Não sei como, mas descobriu. Esse tipo de homem tem um faro para isso. Para onde tem dinheiro, ele aparece. Quando foi a última vez que ele apareceu antes de agora? Perguntei. Ela pensou. 2 anos atrás. Veio dizer que ia me ajudar a regularizar a situação da casa. Pediu uns documentos que eu disse que não tinha. Sumiu de novo. E antes disso? Antes disso, uns 5 anos sem aparecer. Ele não mora aqui perto. Mora em Marabá, quando lhe convém. O padrão era claro. Cláudio aparecia quando havia algo a ganhar e sumia quando não havia. O retorno recente não era coincidência. Alguém havia falado sobre o leilão, sobre o terreno, sobre a possibilidade de ele adquirir a propriedade sem resistência se Azira não tivesse como se defender. E Cláudio tinha chegado rápido demais para ser acidente. No 6º dia, o doutor Raimundo me ligou com a voz de quem tem notícia ruim, mas ainda tem notícia boa também. O advogado do leilão entrou em contato, disse ele. Alguém já protocolou interesse formal na aquisição do terreno caso o leilão ocorra. O sangue gelou. Cláudio? Um nome de empresa, mas a empresa tem um sócio que, depois que pesquisei, tem relação com a família Belo. Não é difícil fazer a ligação. Ele se adiantou. Se adiantou. O que significa que ele sabe dos documentos, ou pelo menos suspeita que existem, e quer garantir o terreno antes que a situação se regularize. Consegue suspender o leilão? Protocolei o pedido hoje. Há juiz de plantão até sexta. Se o pedido for aceito, ganhamos mais 15 dias, o que nos dá margem confortável para completar o processo. Uma pausa. Se não for aceito, vou precisar de mais alguma coisa, Helena.
Algum documento físico que comprove a data de ocupação de forma irrefutável. Uma conta, uma correspondência endereçada a Azira naquele endereço, qualquer coisa com data anterior ao prazo. Desliguei e fiquei parada no terreiro da fazenda com o celular na mão, olhando o pasto seco sem ver nada. Correspondência, conta, documento com endereço. Aquela mulher vivia há décadas num lugar sem CEP identificado, sem luz elétrica registrada no nome dela, sem água encanada com fatura. Como alguém assim comprova que existe num lugar se o sistema inteiro foi construído para ignorar que ela estava lá? Fui até ela naquela mesma tarde com a pergunta na boca. Dona Azira, o senhor Severino, seu pai, ele recebia alguma correspondência? Carta, documento, alguma coisa que chegava nesse endereço? Ela ficou pensando com aquela testa franzida de quem puxa a memória de lugar fundo. Depois levantou um dedo. Espera, entrou na casa. Ouvi barulho de baú sendo aberto, coisa sendo movida. Demorou uns 10 minutos. Voltou com um envelope velho, amarelado, com a borda desfiando. Isso aqui chegou uma vez. Faz muitos anos. Eu guardei porque tinha o endereço escrito aqui. E meu pai disse que endereço escrito em papel era documento. Peguei o envelope com cuidado. Era uma carta do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, datada de agosto de 2003, endereçada a Severino Belo, com o endereço descrito como Sítio Belo, Zona Rural, São Domingos do Araguaia, Pará. O conteúdo da carta era burocrático, sem relevância para o caso, mas o endereço era ouro. Não era perfeito, não era o nome de Azira, mas colocado junto com os depoimentos das testemunhas, com a correspondência entre Severino e a mineradora, com os documentos da caixa de metal, compunha um quadro suficiente para sustentar a continuidade da posse familiar. Levei ao Dr. Raimundo no dia seguinte. Ele olhou a carta, olhou para mim e, pela primeira vez em todos aqueles dias, deu um meio sorriso. Tá ficando bom, disse. E foi no 8º dia, numa quarta-feira de manhã, que Cláudio voltou. Dessa vez não foi pela trilha. Dessa vez ele veio pela frente. Chegou na minha fazenda, bateu no portão, esperou que eu fosse atender. Estávamos do lado de fora, cara a cara, com o sol batendo na estrada de terra entre nós. Ele estava diferente. Mais arrumado, camisa nova, botina limpa. Tinha feito esforço de aparência, o que significava que tinha feito esforço de argumento também. Bom dia, dona Helena, disse, com uma cordialidade que não existia na primeira vez. Bom dia. Posso conversar um minuto? Não abri o portão. Fiquei do lado de dentro, com as mãos sobre a barra de ferro, olhando para ele. Pode falar daqui. Ele não gostou, mas engoliu. Olha, eu sei que a senhora está tentando ajudar a minha mãe. E isso é bonito, é. A senhora tem bom coração. Pausa estratégica. Mas o que a senhora não sabe é que essa história é mais complicada do que parece. A minha mãe, ela não está bem da cabeça, faz tempo. Conta história, mistura as coisas. Qualquer documento que ela tenha mostrado para a senhora provavelmente não tem validade nenhuma. Fiquei quieta. Deixei ele falar. O melhor para ela seria um lugar adequado. Eu tenho condições de providenciar isso. Um abrigo, gente para cuidar. Ela não pode ficar nesse mato sozinha. A senhora deve concordar comigo nisso. Era um discurso bem montado. Tinha a aparência de preocupação, o tom de razão, a lógica superficial de quem parece estar pensando no bem-estar da idosa. Se eu não soubesse o que sabia, talvez tivesse hesitado. Mas eu sabia. Sabia do protocolo de interesse na empresa dele. Sabia do leilão marcado. Sabia dos documentos. Sabia do valor que aquele terreno podia representar. E sabia, acima de tudo, o que significava um homem aparecer com camisa nova e argumento preparado quando os dias estão contados. Olhei para ele por um momento com toda a calma que consegui reunir. Vou levar a preocupação do senhor em consideração, disse. Tenha um bom dia. Entrei. Fechei o portão.
Ouvi ele ficar parado do lado de fora por um tempo, como se esperasse que eu voltasse. Depois ouvi os passos se afastando, lentos, pesados, com aquela pisada de quem não gostou do resultado, mas ainda não terminou. Fui direto ao telefone e liguei para o Dr. Raimundo. Ele veio falar comigo, tentou me convencer de que ela não é de confiança, que os documentos não têm validade. Como era o argumento? Incapacidade mental, que ela mistura as coisas. Silêncio de 2 segundos. Helena, isso é sinal de que ele vai tentar questionar a capacidade dela juridicamente. Se ele entrar com isso, o processo fica muito mais complicado. Preciso que você leve Dona Azira a um médico amanhã cedo. Avaliação básica, nada elaborado. Só precisamos de um laudo simples dizendo que ela está lúcida e orientada. Ela está, disse eu, com mais firmeza do que pretendia. Eu sei. Mas o papel precisa dizer isso antes que o dele diga o contrário. Desliguei. Fiquei sentada na mesa da cozinha, olhando a xícara de café que tinha esfriado enquanto eu estava no portão, e senti o cansaço de uma vez. Não o cansaço do corpo, mas o outro. O de ter que lutar em várias frentes ao mesmo tempo contra alguém que não tem escrúpulo de usar a própria mãe como peça de jogo. Levantei. Lavei a xícara. Fui até o fogão e aqueci o feijão do almoço. Tinha que comer. Tinha que descansar um pouco. Amanhã ia ser dia comprido. Mas antes de deitar, fui até a janela do quarto e fiquei olhando o mato escuro lá no fundo da propriedade. Não dava para ver a casinha de Dona Azira dali. A mata era densa demais, a distância grande demais. Mas sabia que ela estava lá, naquele colchão que eu tinha levado, com o fogão de barro apagado e o silêncio do cerrado cobrindo tudo. Pensei nos 3 anos que eu tinha passado olhando esse mesmo mato sem ver nada de importante. Só mato. Só ausência. E pensei em como às vezes a vida esconde o que precisa te dar no lugar onde você menos pensa em olhar, nos fundos do terreno, no meio da mata fechada, numa casinha de adobe que você nunca visitou. Fechei a janela. Faltavam 3 dias. Faltavam 3 dias quando o cerrado resolveu chover. Não foi a chuva fina e educada do começo de estação. Foi aquela chuva de outubro que o povo do interior conhece bem, a que vem com trovão baixo desde o meio da tarde, escurece o céu de um jeito que parece noite chegando com raiva. E quando abre de vez com aquela força de coisa que estava represada faz muito tempo e não aguenta mais ficar parada. Eu estava na varanda quando o primeiro raio fechou o horizonte. Sentei e fiquei olhando, do jeito que faço desde criança. Tem gente que tem medo de temporal. Eu sempre tive respeito. São coisas diferentes. Medo te faz correr. Respeito te faz ficar quieta e prestar atenção. O celular tocou antes que a chuva chegasse de vez. Era o Dr. Raimundo. Atendi com o coração já acelerado, porque ligação às 6 da tarde de advogado não costuma ser boa notícia. Helena. O pedido de suspensão foi aceito. Fechei os olhos. Graças a Deus. O leilão está suspenso por 15 dias, mas há uma condição. O juiz quer a documentação completa protocolada em no máximo 5 dias úteis para confirmar a suspensão definitiva. Se não protocolarmos no prazo, o leilão é remarcado automaticamente. 5 dias, repeti em voz alta, medindo o peso das palavras. 5 dias. Tenho quase tudo. Falta a avaliação médica de Dona Azira, que você marcou para amanhã, e o reconhecimento de firma em 2 documentos que preciso que ela assine pessoalmente. Pausa. E Helena, Cláudio entrou com um pedido paralelo, contestando a legitimidade da posse. O advogado dele alega que ela nunca teve posse formal, que a permanência dela no terreno foi tolerância e não direito. Isso tem fundamento? Não tem argumentação, não tem prova. Por isso nosso dossiê precisa ser impecável. Cada testemunho, cada data, cada documento precisa estar alinhado e sem margem para dúvida.
Mais uma pausa, mais pesada. Ele está jogando em duas frentes ao mesmo tempo. Quer o leilão de um lado, quer contestar a posse dela do outro. Se qualquer uma das duas funcionar, acabou. Desliguei com a chuva já batendo no telhado de zinco da varanda, aquele barulho que ensurdece e tranquiliza ao mesmo tempo. Fiquei sentada na escuridão crescente, com o celular no colo, ouvindo a água. Pensei em Dona Azira na casinha de adobe. Telhado de barro partido em vários pontos, chuva forte. Me levantei antes de terminar o pensamento. Peguei o casaco de chuva atrás da porta, a lanterna, as botas de borracha. Saí no temporal sem hesitar, com a água martelando nos meus ombros desde o primeiro passo fora da varanda. A trilha que eu já tinha percorrido dezenas de vezes naquelas semanas estava transformada. A terra vermelha virou lama escorregadia, as folhas derrubadas pela chuva cobriam o chão e a lanterna mal cortava a cortina de água à minha frente. Fui devagar, mão na frente afastando galhos molhados, pé testando o chão antes de apoiar o peso. O barulho da chuva na mata era ensurdecedor. Cada folha, cada galho, cada poça d'água recebendo a água e devolvendo de volta para o ar num sussurro que era, no conjunto, um rugido. Quando a casinha apareceu entre as árvores, vi pela fresta da janela que a lamparina estava acesa, sinal de que Azira estava acordada, provavelmente assustada com o temporal. Bati na porta. Dona Azira, sou eu. A porta abriu quase imediatamente, como se ela estivesse esperando do lado de dentro. Ela estava, sentada na cadeira com o xale nos ombros, olhando para um ponto do telhado com aquela expressão concentrada de quem está calculando quanto tempo ainda aguenta. E o telhado estava gotejando em 3 lugares, não enxurrada por enquanto, mas goteiras que batiam no chão de terra batida e formavam pequenas poças escuras. Olhei para ela. Ela me olhou. Vem comigo, disse eu. Não precisa. Dona Azira, vem comigo. Ela me olhou por um momento com aqueles olhos de bacurau que avaliavam tudo. Depois se levantou, pegou o xale, pegou uma sacola de pano que devia ter as coisas mais importantes e foi. Fizemos a trilha juntas, eu na frente abrindo caminho com a lanterna, ela segurando no meu braço com uma firmeza que me surpreendeu. Não a firmeza de quem tem força, mas a de quem aprendeu a não deixar escapar o que é confiável quando encontra. Chegamos à minha varanda encharcadas e cobertas de lama até os joelhos. Aquela noite, Dona Azira Conceição Belo dormiu no quarto de hóspedes da minha fazenda, no colchão de casal, com o edredom florido que eu nunca tinha usado porque era grande demais para uma pessoa só. Acordei às 5 da manhã com o silêncio que a chuva deixa quando vai embora, aquele silêncio lavado, limpo, que faz o ar cheirar a terra molhada e a promessa de algo recomeçando. Fiz café forte, fritei ovos com o que tinha, coloquei pão na mesa. Quando Dona Azira apareceu na cozinha, os cabelos brancos presos num coque baixo, os pés descalços no meu chão de cerâmica, ela parou na porta e ficou olhando a mesa posta por um momento. Faz quanto tempo a senhora não toma café em mesa de verdade? Perguntei sem pensar. Ela não respondeu. Mas quando sentou e envolveu a xícara com as 2 mãos, havia no rosto dela uma expressão que eu não consigo descrever com precisão. Era algo entre gratidão e dor, como quando um músculo que ficou contraído muito tempo finalmente relaxa, e no alívio ainda tem a memória da tensão. Tomamos café em silêncio. Era um silêncio bom. Levei Dona Azira ao médico de manhã, o Dr. Fonseca, clínico geral de São Domingos do Araguaia. Homem discreto e cuidadoso que a examinou com paciência, ouviu sua história sem pressa e ao final me entregou um laudo simples mas preciso. Paciente orientada em tempo e espaço, memória preservada para fatos recentes e remotos, sem indícios de comprometimento cognitivo. Levo o laudo ao Dr. Raimundo naquela mesma tarde. Ele recebeu, adicionou ao dossiê sem comentário, além de um aceno afirmativo com a cabeça. Faltavam 4 dias úteis.
Foi na manhã seguinte que aconteceu a primeira coisa que ainda hoje não sei explicar direito. Eu estava na casinha de adobe, que tinha voltado para verificar os estragos da chuva no telhado, quando encontrei algo que a enxurrada havia desenterrado no quintal. A água tinha escavado um sulco profundo na terra, ao lado da parede dos fundos. E dentro desse sulco, parcialmente exposto, havia um objeto. Uma lata. Menor que a caixa de biscoito que tinha os documentos, mais redonda, do tipo que antigamente guardava tabaco ou banha. Tampada, enferrujada, com a marca d'água de décadas. Peguei, pesada. Abri com esforço, com a ponta de um prego que encontrei na varanda. Dentro havia dinheiro. Não era muito. Cédulas antigas, algumas fora de circulação, enroladas com um elástico que virou pó quando toquei. Mas havia também, dobrado no centro do maço, um papel. Um papel com a letra cursiva do velho Severino. Li em voz alta, sozinha, com o sol da manhã entrando pela janela sem vidro. Azira, se você está lendo isso é porque a terra te guardou o que é seu. Esse dinheiro é o que sobrou. O resto está no papel que guardo no baú. Não deixa ninguém tomar o que é da família. Você é mais forte do que pensa. Seu pai que te ama, Severino. Fiquei parada com o papel nas mãos por um tempo que não sei dizer quanto durou. O vento entrou pela janela e mexeu nas bordas do papel com delicadeza, como se soubesse o que estava segurando. Pensei no velho Severino escrevendo aquilo, enterrando aquela lata ao lado da casa, imaginando a filha encontrando algum dia. Pensei em quanto tempo aquela carta esperou. Pensei em como a chuva de 2 dias antes tinha desenterrado exatamente naquele momento, quando mais precisávamos de alguma coisa que parecesse sinal. Não sou de acreditar em coincidência. Nunca fui. Levei o papel ao Dr. Raimundo. Ele leu, releu e ficou quieto por um tempo. Isso não tem valor jurídico direto, disse ele, mas humanamente dobrou o papel com cuidado e me devolveu. Guarda com você. É de Dona Azira. No 3º dia antes do prazo, Cláudio tentou uma última jogada. Soube por seu dito, que soube pelo filho que trabalha no cartório, que Cláudio tinha tentado protocolar uma procuração retroativa, alegando ser representante legal de Dona Azira e tentando retirar o pedido de suspensão do leilão. A procuração tinha sido rejeitada porque o cartório exigiu a presença física da representada e Dona Azira, claro, não estava com ele. Quando contei para ela naquela noite, sentadas na varanda da minha fazenda, observando os vagalumes acenderem no pasto escurecido, ela ficou quieta por um longo momento. Ele sempre foi assim, disse por fim com uma voz que não tinha raiva. Tinha cansaço. O tipo de cansaço de quem passou anos tentando entender algo que não tem explicação decente e finalmente parou de procurar. Desde pequeno. Pegava coisa dos outros e dizia que era dele. Eu ficava esperando ele mudar. Alguns não mudam. A senhora não sente raiva? Perguntei, porque precisava entender. Ela pensou de verdade antes de responder. Sinto. Mas raiva consome e eu não tenho mais energia para desperdiçar. Fez uma pausa. O que sinto mais é tristeza. Por mim que fui boba de esperar. E por ele que vai envelhecer sendo o tipo de homem que tenta roubar a própria mãe e vai achar que não há nada de errado nisso. Ficamos em silêncio. Os vagalumes piscavam no pasto como estrelas caídas. Dona Azira, disse eu com cuidado. Quando isso tudo resolver, o que a senhora quer? Ela me olhou de lado. Como assim? Se o direito à compensação for reconhecido, se o dinheiro vier, o que a senhora quer fazer com sua vida? Ela ficou olhando o pasto por um tempo longo. Depois disse devagar, como quem formula um pensamento que nunca tinha se dado a liberdade de pensar. Quero uma casa com janela de vidro, que não deixe a chuva entrar. Uma pausa. E quero comer em mesa posta todo dia. Feito essa manhã. Era tão simples que apertou o peito. Vai ter, disse eu.
O dia do protocolo foi uma terça-feira comum. Sol forte, estrada de terra seca depois da chuva, o cartório de São Domingos do Araguaia com seu cheiro de papel velho e tinta de carimbo. O Dr. Raimundo entrou com o dossiê completo, documentos originais, cópias autenticadas, os 2 depoimentos testemunhais de seu dito e de Dona Teresa, o laudo médico, a correspondência do INCRA, e o termo de compensação com todos os anexos que o velho Severino havia guardado décadas atrás naquela caixa de biscoito. Eu e Dona Azira ficamos sentadas num banco de madeira no corredor do cartório, esperando. Ela estava com a roupa mais arrumada que eu tinha conseguido comprar para ela na loja da cidade. Uma blusa azul clara, uma saia escura, o chale dela de sempre, porque eu não tentei tirar o chale. Entendi que o chale era parte dela. Ela segurava a bolsa no colo com as 2 mãos, quieta. Eu segurava o papel do velho Severino no bolso do meu casaco. Não precisava estar ali. Não era documento oficial. Mas eu queria que estivesse perto. Quando o Dr. Raimundo saiu pela porta do cartório com o carimbo de recebido no protocolo e um meio sorriso que em homem reservado como ele equivalia à comemoração, eu respirei de um jeito que parecia que estava sem ar há dias. Está feito, disse ele simplesmente. Dona Azira fechou os olhos. Não chorou. Ficou com os olhos fechados por um momento, como quem reza ou como quem simplesmente recebe uma coisa que esperou tempo demais. E quando a coisa finalmente chega, o corpo não sabe bem como reagir, porque estava tão acostumado a esperar que receber é quase estranho. Depois abriu os olhos e olhou para mim. Obrigada, disse ela. Só isso. Com aquela voz rouca e econômica de quem fala pouco porque cada palavra tem peso. E no obrigada dela havia o peso de décadas de silêncio, de espera, de caldo de osso e telhado gotejando e chale preto no calor. Engoli o nó na garganta. Foi o Sr. Severino que guardou tudo certinho, disse eu. Eu só encontrei. Ela me olhou com aqueles olhos de bacurau. Ele sabia que alguém ia encontrar. Sempre soube. O processo demorou mais alguns meses para se resolver completamente. Burocracia brasileira não tem pressa, mesmo quando a justiça está do lado certo. Cláudio tentou mais 2 manobras jurídicas. As 2 barradas pelo Dr. Raimundo, com a mesma calma metódica de quem tem argumento sólido e não precisa levantar a voz. A compensação, quando veio, não foi fortuna. Mas foi suficiente, mais que suficiente para uma mulher que tinha sobrevivido décadas com aposentadoria rural e fogão de barro. Construímos uma casa pequena, simples, no terreno que era dela por direito. Não a casinha de adobe dos fundos, mas uma casa nova, de alvenaria, no lote regularizado com tudo o que precisava ter. Com janelas de vidro, com fogão de botijão, com uma mesa de madeira de lei na cozinha, onde cabia sentar 4 pessoas. Na tarde em que ela entrou pela primeira vez, passei pela porta com ela, e ela ficou parada no meio da sala vazia, olhando em volta. As paredes tinham sido pintadas de branco, as janelas deixavam entrar a luz da tarde, e o chão de cerâmica cinza claro refletia aquela luz de um jeito que fazia o cômodo parecer maior do que era. Ela ficou olhando por um tempo. Depois foi até a janela da cozinha e ficou olhando para fora. O terreiro limpo, os pés de manga que tinham ficado da época do velho Severino, o cerrado ao fundo com suas cores de fim de tarde. Virou para mim. E dessa vez ela chorou. Não muito, não com soluço, com aquelas lágrimas que escorrem quietas, sem avisar, de quem não costuma chorar, e quando chora o corpo não sabe fazer barulho. As mãos ainda apertando a bolsa, os ombros levemente curvados, o rosto que era mapa de rugas, mas com aqueles olhos jovens e fundos agora cheios d'água. Fui até ela e segurei as mãos dela. Ficamos assim por um momento, as 2 paradas na cozinha vazia, com a luz do fim de tarde entrando pela janela de vidro que não deixava a chuva entrar. Seu pai tinha razão, disse eu em voz baixa. A terra guardou o que era seu.
Ela assentiu devagar. Eu penso muito naquele cheiro de fumaça que senti da minha varanda naquela tarde de outubro. Penso em como eu poderia ter ignorado. Poderia ter dito para mim mesma que era queimada de vizinho, que o vento traz cheiro de longe, que não era assunto meu. Poderia ter ficado na minha cadeira de palha com o assento afundado do lado de Marcelo e terminado o dia como todos os outros dias daqueles 3 anos. Vazio, comprido, esquecido. Mas fui. Não sei bem o que me fez ir. Talvez a solidão que reconhece solidão. Talvez o tipo de intuição que a vida na roça aguça quando você passa anos prestando atenção ao que o vento traz. Talvez algo mais simples ainda, a incapacidade de fingir que não vi. O que eu sei é que naquela noite, quando voltei pela trilha, com a panelinha de comida embrulhada em pano de prato, senti alguma coisa que não sentia faz muito tempo. Não era felicidade, não era alívio, não era esperança ainda. Era mais fundamental que tudo isso. Era propósito. E se tem uma coisa que 3 anos de viuvez no meio do cerrado me ensinaram, é que propósito não se pede, não se compra, não se inventa. Ele aparece. Geralmente no lugar mais inesperado, pela trilha mais fechada, na casinha mais esquecida. Você só precisa seguir o cheiro de fumaça quando não sabe explicar de onde vem. Dona Azira ainda vive no terreno que era do pai dela. Toma café em mesa posta todo dia. E eu ainda vou visitá-la toda semana pela trilha que aprendi de cor. Às vezes ficamos em silêncio. Às vezes conversamos. Às vezes ela me conta a história do velho Severino, dos tempos em que o cerrado era mais generoso e a família mais numerosa. Às vezes eu conto de Marcelo, das cercas que ele não terminou, da cadeira com o assento afundado. Um dia, numa tarde quieta, com o sol quase laranja se derramando pelo pasto, ela me perguntou: "Você ainda sente falta dele?" Pensei antes de responder. A resposta honesta tinha várias camadas. "Sinto falta de como a vida se sentia quando ele estava", disse por fim. "Mas acho que estou aprendendo a fazer a vida se sentir de outro jeito." Ela assentiu, como se soubesse exatamente o que eu queria dizer. "É assim que funciona", disse ela. "A gente não substitui o que perdeu. A gente cresce em volta da perda, até ela virar parte do que a gente é, em vez de ser só o buraco no meio." Fiquei quieta com aquilo por um tempo. Crescer em volta da perda. Olhei o pasto, o mato ao fundo, a casinha nova com as janelas de vidro pegando o reflexo do pôr do sol. Olhei minhas próprias mãos no colo, calejadas e firmes, mãos de mulher que trabalha a terra. E pensei que talvez seja isso, essa coisa simples e impossível de explicar, que mantém as mulheres da roça de pé quando tudo que as mantinha de pé vai embora. Não é coragem, não é força no sentido que poema costuma romantizar. É teimosia do mais puro tipo, a recusa silenciosa de deixar a vida parar só porque o mais difícil já aconteceu. A recusa de deixar o terreiro sem varrer, de deixar o café sem fazer, de passar por uma trilha fechada no mato e não seguir o cheiro de fumaça até o fim. O sol desceu devagar, como sempre faz no cerrado, sem pressa, sem cerimônia, tingindo o céu de laranja e roxo e aquele rosa que não tem nome certo, mas que toda mulher do interior já ficou olhando em silêncio pelo menos uma vez na vida, pensando em coisa que nem sabe nomear. Ficamos as duas olhando até o último clarão. Depois, Dona Azira se levantou, foi para a cozinha e perguntou se eu ficava para o jantar. Fiquei.